Oi, oi, gente! Já seguiu o nosso programa? Ah, tá no Instagram e no TikTok também, viu? Ainda não? Então segue lá, podcast Fala da Cara, viu? E outra coisa, pessoal, não se esqueça também de inscrever no nosso canal aqui no YouTube do Portal Onda Sul, ativar as nossas notificações e também compartilhar. É chato falar todo dia, toda hora? É chato, mas vocês têm que, o quê? Que fazer pra eu parar de falar. Faz que eu pare de falar. Simples. Me ajuda aí, gente. André, vamos voltar ao nosso assunto aqui, então, para falar sobre empreendedorismo agora. O empreendedor, ele nasce empreendedor ou ele se torna empreendedor ao longo da vida? Como que funciona a criação de um empreendedor? Boa, ótima pergunta. Nossa, muito obrigada. Vamos lá. O que eu vejo, né? Pelo que eu já estudei, o que eu vi, né? A gente tem 3 níveis de trabalho hoje em dia. A gente tem o nível do trabalhador mesmo, que é o operacional, vamos falar assim. A gente tem o nível do empreendedor, que é o cara que também trabalha, mas ele criou o processo e tem uma estrutura em volta dele ali, vamos falar. E a gente tem o terceiro nível, que é o nível do investidor. Então, naturalmente, todo mundo começa pelo nível 1, que é o nível do trabalhador. E até o sistema nosso de ensino força a gente a ir pelo caminho do trabalhador, do trabalho. E eu acredito que é um processo que a pessoa descobre ao longo dos anos. Ninguém nasce assim empreendedor, vamos falar, né? É um processo que a pessoa descobre que vai para o nível 2 e depois pode até ir para o nível 3. Deixa eu dar um exemplo para facilitar para você e para o pessoal de casa entender melhor também. Vamos supor que o cara formou na faculdade, vou falar da faculdade de medicina, todo mundo vai entender. O cara formou na faculdade, ele trabalha no hospital. Então, ele está no nível 1 de trabalho, né? Trabalha no operacional, vai lá, faz plantão e tal. Ele chega com mais 2 amigos dele, que também são médicos, e fala, vamos abrir uma clínica? Não, vamos e tal, faz a sociedade lá. Então, ele vai parar de ser só o trabalhador do hospital e vai para o segundo nível agora, que é o de ter processos, de ter uma estrutura, de envolver mais pessoas, vai para o nível do empreendedor. E aí, tá dando tudo certo o negócio dele ali, chega um terceiro amigo dele, fala, deixa eu trabalhar aí com vocês, eu vi que o negócio de vocês está dando certo. Ele falou, aqui não tem jeito mais, mas vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma clínica para você, você vai trabalhar lá e aí a gente divide o valor das tuas consultas lá, depois você me faz um repasse. Pode ser? Vou abrir uma clínica no mesmo modelo que eu tenho aqui para você trabalhar lá. Não pode. Então ele vai para o terceiro nível, que é o nível do investidor, onde ele vai colocar o dinheiro dele para trabalhar. Ele não vai lá pôr a mão lá na outra clínica, na segunda, vamos falar assim. Né? Então é onde ele foi para o terceiro nível, que é o nível do investidor. Mas a questão do empreendedorismo, eu acho que a pessoa descobre ao longo da vida, assim, ao longo do tempo, né? Ao longo do trabalho, vamos falar assim. Então o empreendedor, ele pode ser o trabalhador, ele pode ser um empreendedor, ainda pode ir para outros níveis sem deixar de ser o trabalhador. Ou em algum momento ele vai ter que escolher? Não. Não é regra, né? Lógico. Cada um, às vezes a pessoa vai trabalhar a vida inteira e vai gostar daquilo ali, vai ser muito bem remunerado na profissão dela e não tem nada de errado nisso, né? Agora, o que eu acredito, né, que eu às vezes tento até praticar mais assim, é trabalhar nos 3, né? Uma junção dos 3. Então, você já tinha me perguntado, né? Como que você faz para dividir o seu tempo? Sim. Então, é uma coisa difícil, porque eu estou no primeiro nível, que é o nível do trabalhador, onde eu tenho que sentar e tenho que fazer as coisas ali mesmo, as tarefas. Tem o segundo nível, que é onde eu empreendo, e tem o terceiro, que é onde eu coloco o dinheiro para trabalhar ali para mim também. Então, eu acho que o melhor é fazer uma junção dos 3, mas não existe regra. Tem pessoas que só trabalham, que nunca vão querer empreender na vida, e que são muito bem remunerados por isso. E não tem problema nenhum. E o que precisa para ser um empreendedor? Eu acho que a pessoa não pode ser muito acomodada, vamos falar assim. A principal característica que eu vejo do empreendedor é um cara que quer correr atrás, né? Que não tem tanto medo assim de tomar às vezes algum risco. Eu tô louco para te perguntar isso agora. Só vou te interromper porque eu imagino que as pessoas devem ter muito medo de lidar com isso, né? Por ser uma coisa nova, porque como você disse, a pessoa estuda, forma, trabalha, cria um certo comodismo nisso, né? Porque ela foi direcionada para isso. Então, eu acho que quando cresce e tem a vontade de crescer mais dentro do que já faz, surge esse medo, né? O medo, ele nunca vai deixar de existir, né? Você consegue, às vezes, controlar, trabalhar ele de uma forma melhor ali, mas ele vai estar sempre ali, né? Você querendo ou não.
E até as pessoas têm um pouco de medo, porque isso também não é ensinado. O empreendedorismo, por exemplo, não tem faculdade assim que ensine o empreendedorismo mesmo na veia. Pode, às vezes, até ter alguma matéria ou outra, mas não ensina assim mesmo. Ó, você vai trabalhar, vai ter essa profissão e tal, depois você pode abrir o teu negócio, taraná, taraná. Então, isso não é um negócio que é disseminado, assim, vamos falar. Então, a pessoa tem que aprender mesmo ao longo da vida. Inclusive, a gente vê muitos exemplos de pessoas que não têm faculdade, não têm instrução, assim, formal, vamos falar, e que são empreendedores de muito sucesso. Menino, pensa a mesma coisa, a gente vê, a gente observa isso, né, André? Olha, gente, para não perder nada do nosso conteúdo, vou falar mais uma vez para vocês, se inscreva no canal, tá gostando? Comenta aí pra mim, me fala se você tem endividado, quero saber da sua vida. Eu e o André. Não esqueça também de compartilhar nossos conteúdos semanalmente, aquilo fala na cara. André, e qual a diferença também entre um investidor e um empreendedor? Porque assim, nas redes sociais, eu gosto muito de ler, eu acompanho muita coisa. Não só acompanho informação rápida, como TikTok, Instagram, Facebook, como gosto de leituras mais densas. E eu vejo muito aparecer o investidor, o nome, né? Investidor, e muito texto, assim como também vejo o empreendedor. Talvez, eu acho, posso estar totalmente errado, na minha opinião, na minha visão. Mas às vezes eu leio mais, eu consumo mais a leitura que aparece o investidor do que o empreendedor. Porque existe essa diferença? É mais popular? É porque tá mais na moda, vamos falar assim, né? É um assunto quente no momento, assim, né? Mas tem algumas diferenças, sim, né? O empreendedor, no caso, vamos falar, ele abre o empreendimento, e empreendimento não tem nada a ver com empresa. Você não precisa de ter uma empresa para ser um empreendedor, você não precisa de ter um CNPJ aberto para empreender, né? Só para deixar claro. E o investidor é aquele cara que ele não vai abrir o negócio para ele, mas às vezes ele vai investir num negócio de outra pessoa, ou vai investir, às vezes, por exemplo, tem muita gente que investe em imóvel. Então, o investidor, ele coloca o dinheiro lá para trabalhar. Ele realmente não vai lá pôr a mão, né? Até tem muitas empresas que a gente fala, tem o sócio investidor, porque é o cara que só pôs o dinheiro ali, vou colocar o dinheiro aqui para você comprar o material aí para você trabalhar, e eu não vou vir aqui. Não vou trabalhar, não vou bater ponto aqui. Então, o investidor, ele mais tem essa questão de colocar o dinheiro para trabalhar para ele. O empreendedor é o cara que vai estar mais ali ligado no processo, né? E a questão do investidor também é bom a gente deixar claro que investir não é só no mercado financeiro, igual muita gente pensa. Então para eu ser um investidor eu tenho que investir na bolsa de valores. Não tem nada disso, né? Tem muitos outros ramos que se pode investir. Tem investimento em imóveis, tem investimento, lógico, tem no mercado financeiro, mas às vezes a faculdade para aquela pessoa é um investimento. Então a gente tem que ver, cada caso é um caso, né? Cada realidade. Isso, ver a realidade da pessoa. Às vezes a pessoa pergunta para mim, muita gente, né, pergunta às vezes, o que é um investimento bom aí que você me indica? Eu falo, depende do que você precisa. Eu tenho R$2.000 aqui e para poder investir. Cara, então compra um curso, se especializa, né? Vai buscar uma formação melhor para quê? Para você aumentar a tua renda, para ter uma sobra, um acúmulo de dinheiro maior lá na frente, e aí sim você pôr o dinheiro para investir, para trabalhar para você. Né? Então depende muito, cada caso é um caso. Uma pessoa que tem uma fazenda, não necessariamente ela precisa de ir para o mercado financeiro para poder investir. Às vezes ela precisa de investir mais no negócio dela. No negócio dela. Isso. E fazer isso crescer, né? Isso. Vou fazer uma pergunta polêmica, posso? Vamos lá. Olha, e o que você acha, então, desses coaches que tem hoje, que ensinam a investir, diz que ensinam a investir na criptomoeda, no mercado financeiro, entre outras questões? Porque ainda você comentava que é um assunto do momento, né? Uma pauta quente, e eu acho que isso, uma coisa leva a outra, né? O que acontece, o que eu vejo, né? É difícil falar isso, mas normalmente a pessoa que fala de investimento ou às vezes de criptomoeda, como você falou, normalmente a pessoa não vive daquilo, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu gosto de seguir algumas pessoas, mas não necessariamente eu vou fazer o que elas fazem.
Então, o que está muito na moda hoje também é a pessoa, os coaches, assim, falando de uma forma geral, não todos, lógico. Mas muitos falam assim, você deve deixar a tua faculdade para poder empreender. Faculdade não serve para nada. Se for para você fazer uma faculdade, então vai lá, constrói a faculdade. Tipo assim, para você não fazer o curso. Né? Isso. Para levar a pessoa para o empreendedorismo. E um pouco é verdade, sim. Mas não leva aquilo ao pé da letra. Porque a gente vê, as estatísticas mostram, né, que a maioria das empresas elas quebram até o 3º ano. Então, empreender não é uma tarefa fácil, né? Não começa assim do dia para a noite, começa o empreendimento e vai embora. É um negócio difícil, que exige tempo, que exige esforço. Então, não é só, vou deixar minha faculdade, não vou fazer faculdade porque eu vou empreender, porque o cara lá da internet falou que é bom. Então, é muito válido a pessoa aprender. Mas não vai na onda assim, total, né, daquilo. Vai com calma. Quer empreender? Põe um pezinho lá primeiro. Aprende um pouquinho primeiro. Vê como que é. Vê se vai gostar. Né? Então não tem problema nenhum em seguir todo mundo que fala assim na internet. O problema é querer fazer o que a pessoa faz. Porque aquilo ali é o palco do cara. Né? O Instagram é o palco do cara. Mas o que ele vive, às vezes, realmente por trás da tela do celular... às vezes ele não mostra e às vezes é onde ele tem mais dificuldade na vida também. Exatamente. Né? E assim, eu acho que criou uma rede de apoiadores muito, muito densa, né? E difícil até de participar, porque embora aceite todo mundo, a gente sabe que não é todo mundo que se dá bem nesse mercado, nesse ramo, né? E eu acho que essa forma radical que eles têm de tratar essas situações, ainda mais que envolvem dinheiro, tem tudo para terminar mal, na maioria das vezes, né? Isso. Porque te leva para um caminho que você não conhece. E você está aprendendo com uma pessoa que também não conhece. Né? Porque quem conhece não é só quem investe. Quem conhece, obviamente, é quem tem um curso, que tem uma capacitação, uma especialização, que é quem sabe quem está falando, como é o seu caso. Né? Talvez seja nessa ocasião, nessa situação, que a gente se esbarra com um consultor, né? Com alguém que realmente entende, com um corretor também, que realmente entende, enfim, e saiba te ajudar melhor a direcionar a tua vida financeira, né? Isso. Porque a vida financeira ele faz parte da tua vida para sempre. Não estou errado. Do início ao fim, né? Do início ao fim, exatamente. É uma construção, né? E uma coisa muito interessante que você falou é de criar essa relação, de saber conhecer qual que é a vida do outro, né? Você já falou isso no programa agora, como também falou nos programas passados, e é muito verdade, né? Não adianta nada a gente ter dinheiro e ter a vontade de investir se a gente não conhece a nossa realidade, né? Isso. O que eu sempre digo, né, é ver o que é a realidade da pessoa mesmo. Eu tô aqui com dinheiro para investir, o que é um bom investimento? Cara, não sei, vamos sentar aqui, vamos conversar, eu vou ver como que tá a tua vida assim, e aí eu posso te ajudar. É igual indicar livro, né? Exato. Pessoa, às vezes, me indica um livro bom aí. Eu falo, cara, nem em que momento da vida que você tá para eu poder te indicar um livro? Sim. Porque às vezes eu vou indicar um livro que eu tô vivendo um momento de vida para você e pra você não vai fazer sentido nenhum, né? Então é uma questão muito difícil, muito pessoal. Muito. E até voltando na questão dos coaches, né? Eles falam, às vezes, para 1, 2, 3 milhões de pessoas, né? Será que está todo mundo igualzinho ali para seguir o mesmo conselho de um cara só? Será que as 3 milhões de pessoas de cá tá todo mundo no mesmo caminho para seguir um cara aqui só, que está te direcionando com uma linha de pensamento? Então, a gente às vezes tem que tratar cada caso assim com mais especialidade, com mais cuidado também, né? Não é só chegar e ir falando. E meter o pé na porta. Não. Fica o questionamento para vocês, inclusive. Na semana que vem a gente volta com a última parte dessa aula que o André Luiz está nos dando aqui no Fala na Cara. Não esqueçam, então, de se inscrever no canal. Também não esqueçam de ativar as nossas notificações e, claro, compartilhar todo o nosso conteúdo. Comenta bastante também se tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, elogios, críticas. Aqui a gente está aberto para tudo. Um beijo e até a próxima semana, pessoal.